Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula nesse momento? Pegue a tua apostila, pegue o teu livro, porque vamos abordar alguns temas assim, muito importantes, interessantíssimos, tá? Que é imprescindível nós aprendermos um ensinamento que vai para a vida toda, certo? Olha o tema, vamos pegar então a apostila. A aula vai estar baseada aqui nas páginas 21 e 22, tá? Na página 21 está o tema tolerância e ira, a intolerância na história, intolerância oculta, tá? E na página 22, aqui nessa parte do Saiba Mais, vamos falar um pouco sobre pluralismo e tolerância, certo? Com certeza, você já abriu um site, já pegou o teu computador, já foi no YouTube, já viu cenas de intolerância religiosa. Já viu pessoas sendo mortas, pessoas sendo agredidas, né? Quem sabe até mesmo você, em algum momento da sua vida, já foi agredido por conta de uma crença que você tem, que é muito particular a você, e alguém achou aquilo um absurdo e agrediu você, quem sabe por palavras, quem sabe até fisicamente, ou quem sabe fez uma gracinha, fez uma piada, desfez da crença que você tem, não é verdade? Vivemos num mundo hoje muito intolerante, certo? Assim como Deus concede tempo para que o praticante do mal se arrependa de seus atos, conscientizando-se dos seus erros para mudar de atitude, nós também devemos proceder da mesma forma também. Isso não significa que está correto. Isso não significa que está correto que sejamos condescendentes, cúmplices ou covardes para assumir uma atitude de oposição ao erro, mas que devemos ser pacientes. Preste bem atenção. Deus, ele é intolerante, certo, ao mal. Só que ele é tolerante quanto ao pecador, quanto que faz quanto a pessoa, ou seja, Deus é paciente, ele aguarda que a pessoa chegue ao arrependimento. Agora preste bem atenção, tá? As pessoas pagam pelos seus erros, certo? As pessoas pagam pelos seus erros. O que queremos falar aqui? Existem coisas que realmente não devemos ser tolerantes. Pedofilia, ok? É uma prática repugnante. Se você conhece alguém que praticou tal ato, ela tem que ser denunciada, tem que ser presa. Mas lembre que a justiça não tem que ser feita por você, tá? Existem órgãos competentes, no caso o governo e as suas polícias, que elas que tratam desse assunto. Mas não vamos falar desses extremos. Estamos aqui para falar sobre a questão de crenças. Sobre a questão de crenças. Os cristãos devem ser tolerantes com as pessoas, mas intolerantes quanto ao pecado e erro, tanto no discurso quanto no comportamento deles também. Precisam respeitar os que são diferentes, mas continuar sendo francos em dizer a sua desaprovação quanto a alguns erros. Como que nós podemos entender isso aí? Preste bem atenção. Tipo, nós percebemos que Deus não é muito a favor, de acordo com... Não está isso explícito em si. Ele não está muito a favor como o uso de drogas, fumo, bebidas e tal, tanto drogas lícitas como drogas ilícitas, na verdade, porque prejudicam o corpo, prejudicando o corpo, prejudicam a mente, e prejudicando a mente nós não temos aí uma boa comunicação com Deus e podemos fazer bobagem, entendeu? Quantas pessoas colocam culpa no álcool, tipo, bebeu, ficou bêbado, né, claro, e assim praticou alguns atos horríveis, e colocou culpa no álcool. O álcool sim trouxe aquela situação totalmente da pessoa, aquela droga, mas ele foi culpado porque ele bebeu aquilo. Ele estava consciente que ele podia passar por uma situação, podia perder ali a sua noção, sabe, do que é certo e do que é errado. Preste bem atenção, não estamos aqui para julgar, tá, a crença de pessoas. Não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para não ser tolerantes quanto o quê? Quanto o ato da pessoa. Quero ser bem mais claro com vocês. Não estamos aqui para criticar pessoas. Devemos criticar os atos das pessoas, certo? Nós temos que ter esse equilíbrio das coisas, entendeu? Pelo fato de você
não gostar, se você aprendeu uma regra, você aprendeu um valor moral assim, X na sua família, e você é uma pessoa não praticando aquilo, você não vai dizer porque ela é aquela pessoa está fazendo que ela está correta, tá? Mas também você não vai chegar lá e vai criticar ela, certo? Deixa eu ver se me fiz compreender direito aqui, né? Repetindo, você pode criticar, eu acho que está no nosso dia de criticar o ato da pessoa, mas criticar a pessoa não é bom, tá? Porque logo críticas dificilmente mudam aquela pessoa. Se você atacar aquela pessoa, se você pode estar perdendo um ótimo momento, um ótimo motivo, tá? Para conversar com ela e mostrar para ela que aquela atitude não está correta. Ela tem uma pessoa legal, uma pessoa que tem ótimos valores, que tem assim uma boa referência, mas talvez aquele ato não se perceba que está errado. E até se ela se perceber que está errado, tá? Mas quem sabe ela está passando por uma luta, ela quer ter uma mudança contra aquele comportamento. E se nós chegarmos lá e batermos em cima, porque você isso, porque você, talvez o mais lógico não seria você falar dessa forma, mas olha, você é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão bacana, mas essa atitude que você tem não deixa, tira a tua beleza. Você não é isso. Você não precisa agir dessa forma. É a melhor forma de nós lidarmos com situações assim, certo? Vamos aqui, intolerância na história. Olha, eu acho bem interessante esse ponto aqui, ó. Quando os filósofos sofistas começaram a ser influentes na política de Atenas, sua intenção era de lutar contra as injustiças da democracia ateniense, que era elitista e discriminatória. Porém, em pouco tempo, eles mesmos se tornaram hostis e até mesmo, a gente pode assim, levaram ao suicídio um dos maiores filósofos, né, que nós já tivemos, que é Sócrates. Preste bem atenção. Olha, escuta mais, depois a gente vai fazer um pequeno comentário quanto a isso aí. Mais tarde, quando surgiu o cristianismo, aqueles que seguiam a doutrina de Jesus foram fortemente perseguidos pelos judeus e pagãos, que odiavam a pregação dos apóstolos. Porém, bastou a pretensa conversão do imperador Constantino no século, né, para inverter a situação. Então, em plena Idade Média, a igreja cristã estatal que já perseguia como hereges aqueles que discordavam dos seus dogmas. Preste bem atenção, no início do cristianismo a igreja era perseguida. Quando o imperador se converteu, entre aspas, né, se converteu para a igreja cristã, agora depois de um tempo, aquela igreja que era perseguida passou agora a perseguir as pessoas, fazendo cruzadas, castigando pessoas que pensavam o contrário. Preste bem atenção. Nos Estados Unidos, a intolerância racial criou em 1865, no sul do país, a Ku Klux Klan, uma sociedade secreta que lutava pela manutenção da supremacia branca. E essas pessoas formou tipo uma seita e elas mataram mais de 1.500 pessoas num único ano. Você acredita num negócio desse? Mais tarde houve o antissemitismo nazista contra os judeus, que resultou em 6 milhões de pessoas exterminadas nos campos de concentração, construído pelo governo, pelo comando de Adolf Hitler. Além disso, houve milhões de não-judeus que também foram mortos pelo sistema sanguinário. Olha aqui, ó. Outro exemplo de intolerância foi a implantação do comunismo na antiga União Soviética. Aquela proposta de igualdade, aquela proposta de cuidar do povo. Meu amigo, depois que eles formaram a União Soviética, as pessoas foram destituídas da sua liberdade, principalmente de culto. Se você for na China agora também, na China é basicamente proibido, tem muitos lugares que são proibidos, entendeu? Uma intolerância totalmente, a proposta para a liberdade do povo. Quando o povo colocou aquelas pessoas no poder, o que eles fazem agora? Tira a total liberdade daquelas pessoas. Entretanto, não pense que isso é coisa do passado. Enquanto esse livro foi escrito aqui, que está nas tuas mãos nesse momento, um grupo de cristãos estava sendo perseguido em Orissa, na província leste da Índia. Nessa região, igrejas foram queimadas e dezenas de pessoas morreram, vítimas de ação de grupos religiosos contra o cristianismo. Esse tipo de incidente tem ocorrido em várias partes da Índia. Inclusive, tem um amigo nosso, vocês lembram do pastor Marquinho? Lembra que ele foi para a Índia, né? Ele estava próximo de um local
que era bem intolerante religiosamente, ele ficou até um pouco com medo, ele falou, né? Então existem muitos lugares, gente, existem muitos lugares, principalmente alguns lugares comunistas, certo? E lugar onde o Islã radical impera, na janela das 40, naquela região mais ou menos ali. É incrível. Intolerância oculta. Felizmente vivemos intolerância oculta. Por que esse título? Porque olha só, felizmente vivemos num país que a liberdade religiosa é uma expressão de garantia pela Constituição, no artigo 5º, inciso 6º. Isso, porém, não significa que aqui não haja problemas. O Disque 100 foi criado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Por quê? E presta bem atenção. Registrou 697 casos de intolerância religiosa entre 2011 até dezembro de 2015. Olha quem mais foi perseguido. A maioria deles, como diz aqui, ó, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no território fluminense. O Centro de Promoção de Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, criado em 2012, registrou 1.014 casos entre junho de 2012 e agosto de 2015, sendo 71% desses casos contra adeptos de religião matriz afro-africanas, ok? 7,7% contra evangélicos, 3,8% contra católicos, 3,8% contra judeus e sem religião 3,8% também. Então preste bem atenção, até mesmo no Brasil, como eu falei para vocês, nós temos muitos casos de intolerância religiosas, né? Pessoas não gostam da religião X, porque bate tambor, porque é macumbeiro. Meu amigo, nós estamos num país livre. Se você não tolera determinadas crenças, você só tem que fazer uma coisa, sair desse país. Porque também você pode ser preso, porque isso é um crime. Nós temos a liberdade, tá, de adorarmos quem nós quisermos, ao pedra, pau, até o Satanás, se você quiser. Porque a legislação desse país permite que cada um tenha a sua crença, certo? Deus que é Deus, segundo a sua palavra, Ele que é dono de tudo, Ele permite que as pessoas façam, por que eu e você vai ser contra isso? Se está certo, está errado, a Bíblia é o parâmetro para dizer se está certo ou está errado. Mas não compete eu, Davi, você discriminar pessoas por conta das suas crenças, entendeu? Pluralismo e tolerância. Pluralismo é uma palavra ambígua, com muitos sentidos. Alguns usam simplesmente para indicar diversidade religiosa, outros empregam o termo como sinônimo de tolerância religiosa. Pluralismo veio nascer e ter muita força por volta de 1700, 18 mais ou menos ali. Então surgiu esse momento de liberdade que as pessoas começaram a acreditar, começaram a expor suas ideias, as suas crenças, porque antes era só a monarquia e o papado, né, que ditava as regras, era uma crença basicamente só. Então a partir desse momento começou a ver as grandes vertentes de que eu poderia escolher as minhas crenças, entendeu? Depois disso também veio o exclusivismo, né, que é a ideia segundo a qual a pessoa pensa e defende que somente a sua religião é a certa. Também temos aí um inclusivismo, posicionamento da pessoa que considera a sua religião verdadeira, mas admite que existem outras religiões que têm parte de verdade também e que estão buscando ali a verdade. O pluralismo defende que outras religiões são legítimas. Mas agora pare e pense, preste bem atenção. Todas as religiões são legítimas. Todas falam a verdade, no seu contexto. Será que essa é a... Segundo a Bíblia, vamos falar aqui segundo a Bíblia. Mesmo não estamos aqui para discriminar ninguém, tá? Mas segundo a Bíblia, assim que Cristo falou, lembra que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Cristo não falou, eu sou vários caminhos, existem vários caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, ele fala, eu sou o caminho. Então, se existem vários deuses, várias criações de Salvador, várias criações, mas que está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só que o texto deixa bem claro uma coisa, que ele não discrimina, ele não é intolerante contra aqueles que não acreditam na salvação que ele está promovendo. Ele não faz isso. Ele nem permite que ninguém faça isso.
mas ele dá muitas provas de que o amor dele, a salvação que ele propõe aos seres humanos é uma salvação que todo mundo precisa, que realmente é verdadeira. Meus amigos, chegamos aqui ao final. Deus está falando, eu acho que esse capítulo tocou numa concepção bem interessante, porque assim, Deus é amor. E o amor, ele propõe a liberdade. O amor, ele arrisca-se a dar liberdade a quem ele ama. Se for para ser dele, vai ser dele. Se não for, infelizmente, tome seu caminho. Mas quero dizer para você que Deus te ama, Deus quer você próximo dele, Deus quer que você estude a Bíblia, para que você possa encontrar o caminho certo, para que você encontre a verdade certa que você tanto procura como um ser humano. Não existe verdade, existe a verdade. E eu tenho certeza para você que você pode procurar e você vai encontrar. Deus vai guiar você até essa busca pela verdade. Ok? Estude a Bíblia. Estude a Bíblia mesmo. Não se deixe levar por pessoas. Eu sei que pessoas podem nos ajudar a compreender a Bíblia, mas elas não podem forçar nossa mente a acreditar em coisas que você percebe que são incoerentes. Você está me entendendo, meu amigo? Você está me entendendo? Pois é. Deus te abençoe e te guarde. E essa foi mais uma aula. Não esqueça agora de ir lá no Eclasse, tá? De pegar as páginas que você vai responder, tá bom? Aqui na página 23, e você vai responder e você vai colocar lá no Eclasse, tá bom? Ok, deixe seu like aí e faça sua inscrição.